meu nome é Andréa Fonseca e sou natural de Barcelos. No entanto, sou estudante deslocada, pelo que resido atualmente na cidade do Porto. Por isso, a minha questão é: que tipo de estratégias, mecanismos estão a ser pensados relativamente ao emprego jovem, nomeadamente à valorização da mão-de-obra qualificada, uma vez que a situação atual é caracterizada pela falta de oportunidade, assim como trabalhos precários com salários baixos, atrasando assim a nossa independência. O emprego jovem é sem dúvida um grande desafio. Portugal é mesmo o país da União Europeia em que a diferença entre a taxa de desemprego jovem e a taxa de desemprego geral é maior. E sabemos que muitas vezes os nossos salários são baixos, os nossos horários prolongam-se, anulando a nossa vida pessoal e que os nossos empregos são precários. A única maneira de nós resolvermos isto de forma sustentável é conseguirmos ter uma economia de maior valor acrescentado. Isto implica que temos uma economia assente no conhecimento, que consegue concorrer nos mercados internacionais sem ser pelo baixo custo, mas sim pelo valor dos seus produtos. É por isso que é absolutamente fundamental que nós continuemos a investir nas ligações entre as empresas e os centros tecnológicos e o ensino superior, para que consigamos produzir produtos mais inovadores e processos de produção que sejam mais eficientes e mais tecnológicos. Esse é um caminho que tem vindo a ser feito, mas para conseguirmos informar e incentivar adequadamente esse caminho, é absolutamente necessário que nós consigamos, através também da concertação social, ter leis laborais que deem menos espaço à precariedade e que consigam levantar os salários. Tem sido possível levantar os salários, seja através de melhores políticas ativas do mercado de trabalho, seja também através de a redução do desemprego. Mais emprego tem conseguido significar melhor emprego. Desde 2019 que não é possível contratar um jovem num contrato a termo só por ser jovem e que os nossos estágios, que tantas vezes fazemos, aliás, infelizmente sem remuneração, já passaram a contar para o nosso período experimental. Isso é uma conquista, mas naturalmente teremos ainda mais conquistas que a fazer na área dos direitos laborais e para conseguirmos concretizar um direito a desligar, que é uma matéria que aqui na Assembleia da República estamos a discutir no contexto da regulamentação do teletrabalho. É assim, regulamentando o trabalho para que ele seja digno e conseguindo também ter uma economia que alicerce e suporte estes empregos melhores, que vamos conseguir efetivamente proporcionar à nossa geração condições de vida, condições de trabalho iguais ao nosso esforço, ao nosso mérito, iguais ao de um jovem sueco ou de um jovem luxemburguês, porque nós não ficamos em nada atrás a esses jovens. Olá, boa tarde. O meu nome é André Teixeira, de Guimarães, e gostaria de perguntar aos deputados e à Assembleia da República que quantidade de soberania e que tipo de soberania estariam dispostos a ceder à União Europeia em nome de uma maior integração europeia e de um projeto europeu mais democrático e, quiçá, porventura, até federal. Muito obrigado. A Europa é, sem dúvida, um projeto a que a nossa geração tem vindo a aderir. Mas a questão que se coloca não é que soberania que vamos dar à Europa, é que soberania que vamos ganhar com a Europa. Jorge Sampaio tinha uma expressão que acho que se encaixa aqui perfeitamente. É a independência na interdependência. Num mundo cada vez mais globalizado, nós precisamos de cooperar entre países para conseguirmos efetivamente regular algumas das dimensões mais globais das relações económicas ou das relações sociais. Vimos bem na crise das migrações como é preciso uma Europa mais solidária. Vimos também na crise da zona euro como uma ausência de uma Europa levou a que alguns países em situações mais frágeis tivessem expostos aos mercados financeiros de forma particularmente brutal. E nas alterações climáticas, por exemplo, mas também na regulamentação da transição digital para podermos potenciar as suas oportunidades e mitigar os seus riscos, é necessário mais Europa. Aqui não se trata de perder soberania, mais uma vez. Trata-se de partilharmos a nossa soberania nacional para, com isso, efetivamente, conseguirmos que ela seja efetiva. E, nesse sentido, nós devemos olhar para a Europa não num prisma redutor ou ideológico de como queremos que o final seja, com ou sem países. Mais importante do que isso é que visão de Europa a que temos. Se queremos uma Europa que apenas cumpra aquele que é a sua atual função, de um mercado único, de um espaço sem fronteiras, relativamente liberal do ponto de vista económico, ou se queremos que o espaço da União Europeia seja um espaço democrático, e para ser um espaço democrático implica que cada um e cada uma de nós, como europeus que somos, tenhamos uma identidade comum e tenhamos um sentido de pertença, um sentido de que os nossos destinos
a nossa condição de vida está intimamente ligada àquela que é a dinâmica económica, a dinâmica social a nível europeu. E é por isso que nós precisamos de reparar a máquina da convergência. Portugal, desde o ano 2000, parou de convergir, só tendo retomado esse caminho em 2017. A verdade é que na União Europeia a 15, naqueles que são os antigos países da União Europeia antes do alargamento a leste, muita desta tendência tem sido replicada. Ou seja, nós, desde a adesão ao euro, quebramos a máquina da convergência. Precisamos de reparar a máquina da convergência apostando fortemente na coesão territorial, na coesão económica. Mas a única maneira de o fazermos é investirmos de facto numa economia do conhecimento, numa economia em que as empresas europeias conseguem competir com empresas chinesas, com empresas americanas e têm os recursos para o fazer. Isso implica que sim, o Estado tem que ter um papel para dinamizar e impulsionar as inovações tecnológicas. Implica que sim, temos de ter uma estratégia industrial para não concentrar estas empresas apenas em França, Alemanha, Benelux. E sim, implica que temos de ter um modelo social europeu que consiga dar os incentivos corretos para que a tecnologia seja um fator de crescimento e não o baixo custo económico, para que as empresas façam uma descarbonização e não queiram continuar a ser competitivas, poluindo a nossa terra e extraindo abusivamente os seus recursos, mas para que substancialmente neste continente tenhamos uma outra maneira de fazer as coisas, uma maneira que realmente respeita os direitos e a dignidade das pessoas e consiga de facto estabelecer um patamar de cidadania europeia assente nos direitos humanos. E essa é uma Europa onde a partilha da soberania faz sentido, porque nós não perdemos nada, antes pelo contrário, conseguimos ganhar coisas com a regulamentação dos fluxos financeiros, com a regulamentação da globalização para mitigar as alterações climáticas, conseguimos fazer com que a transição tecnológica siga num caminho mais justo, num caminho que nos proteja das fake news, que nos proteja dos populismos. Entre tantos outros desafios, é por isso que nós precisamos de mais Europa. Uma Europa mais democrática, uma Europa onde todos os países tenham mais soberania, através da independência na interdependência, como nos dizia Jorge Sampaio.